De volta com o programa Tudo Posso e vamos falar de saúde. Para muitos, o fator determinante em um programa de perda de peso bem-sucedido é o controle do apetite. O bom senso e força de vontade podem se tornar irrelevantes quando a angústia da fome atacar. Embora uma dieta hipocalórica para emagrecer pode ser o que provoca a sensação de fome, o hipotálamo no cérebro é responsável por isso. Hoje nós estamos recebendo a fisioterapeuta, especialista em dermofarmácia, cosmetologia e terapia ortomolecular, Edivana Poltronieri. Ela vai dar dicas sobre emagrecimento saudável. Tudo bem? Boa tarde. Edivana, boa tarde. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Acho que de tudo que eu falei aí, as pessoas querem saber o que é esse hipotálamo. É um órgão pequenininho do nosso sistema nervoso e ele é responsável por inúmeras funções no dia a dia. Ele controla a nossa fome, a sede, o sono, atividades gastrointestinais, sexuais, retenção de líquido. Então, ele tem uma forte influência em todo o nosso organismo. Tá, agora, pegando carona, inclusive, no que a Maria falou, pelo que eu entendi, por mais que você tenha uma dieta super saudável, que você pratique atividade física, o problema está aqui dentro. Seria isso na cabeça? Sempre. Sempre há um distúrbio, alguma alteração nesse hipotálamo, levando a condições, sejam emocionais, que me fazem comer, sejam metabólicas, onde muitos falam, eu já tenho um hábito de vida saudável, pratico atividade física e mesmo assim não estou conseguindo reduzir meu percentual de gordura, por exemplo. E foi em cima desse hipotálamo, estudos recentes da Universidade da Unicamp e nos Estados Unidos comprovaram, fizeram estudos em ratos e depois em humanos, que todos obesos, que têm basicamente na sua alimentação muito carboidrato com muita gordura, esse excesso de gordura, ele acaba ocasionando uma inflamação nesse órgão. Então, isso foi registrado através de tomografias computadorizadas, tanto em humanos quanto em animais. E mesmo que a pessoa venha emagrecer, seja com uma bariátrica, seja com qualquer forma hoje de planejamento alimentar, essa lesão, essa inflamação, muitas vezes causa morte de neurônios no hipotálamo. E essa morte é irreversível, né? Causa sequelas. A gente está falando da maior doença da humanidade, maior doença do século. E mesmo a pessoa que emagreceu, ela continua com algumas sequelas. Então, foi em cima dessas sequelas, em cima desse metabolismo, entendendo essa lesão, que aí eu fui construindo um método de emagrecimento que se chama o método 5S. Agora, explica para mim, em cima dessas sequelas, quais são os efeitos disso para a pessoa? Primeiro, dependendo da região do hipotálamo que foi lesada, a gente vai ter comprometimento em alguma daquelas funções que eu falei no início. Tem gente que mesmo que tenha emagrecido, continua com distúrbio na temperatura corporal, continua transpirando muito. Outros continuam com a perda da saciedade. Come simplesmente por compulsividade. Pode nem estar com fome, mas há uma lesão onde os meus hormônios que seriam responsáveis em gerar essa saciedade não estão sendo liberados por essa lesão. Dois grandes comprometimentos que aí é muito comum entre a população ex-obesa é o gasto energético. É uma das regiões mais acometidas por essa morte. Então, uma pessoa magra, perdeu 20, 30 quilos, se ela caminhar 30 minutos numa esteira diferente, quando eu comparo isso com uma pessoa que nunca perdeu peso, que nunca foi obesa, eu pego duas pessoas de 65 quilos, uma ex-obesa e uma não. Essa pessoa ex-obesa, ela tem um gasto energético 50% menor do que quem não foi. Então, por exemplo, em 40 minutos, se você gastaria 300 calorias, o ex-obeso vai gastar 150 calorias. Então, isso é muito importante para planejamento do cardápio, planejamento de um treinamento na academia, considerar essa história de obesidade. Como que eu vejo como o meu hipotálamo está? Eu chego, vou fazer um exame do hipotálamo, como que é? Você pode fazer uma tomografia, uma ressonância para detectar se lá já existe área comprometida, seja ainda com pequeno processo inflamatório ou seja lesão mesmo, morte celular.
E aí vai é endocrinologista que cuida disso? Sim, aí pode ser uma equipe multidisciplinar envolvidos, né? Tanto na parte da alimentação, na parte de estímulos, na parte desse controle energético, né? Toda uma equipe trabalhando em prol dessa recuperação. Entendi. De alguma forma eu posso reverter esse processo ou controlar esse processo? É possível isso? Reverter ainda não, até porque eu teria que fazer nascer novos neurônios naquela área lesada. Ok. Inclusive nos Estados Unidos já estão sendo feitas pesquisas em humanos com implantação de um chip nesse hipotálamo para emitir sinais bioelétricos para tentar regenerar essa área. E a gente deve ficar sabendo algo sobre isso aí no próximo ano. Né? Mas o nosso foco é tentar minimizar esses danos. Ainda numa fase inflamatória, é desinflamar essa região, para que não venham já serem instaladas essas sequelas. É possível. Tá, agora, Divana, você desenvolveu um processo, né, chamado 5S. Sim. O que é isso? Explica pra gente. É um método de emagrecimento. Esse 5S vem de 5 segredos, né, envolvido, ou 5 estratégias envolvidas, todas elas cientificamente comprovadas, já estudadas, com muitos artigos, e que visa esse trabalho em conjunto. Visa corrigir a alimentação para não dar aqueles alimentos em excesso que venham causar esse processo inflamatório. Nós temos a parte do estímulo do metabolismo, que vai sofrendo por causa dessa inflamação. Ele vai ficando lento, intoxicado, seja a parte intestinal, a parte do estômago, a parte do fígado. Então, a gente busca esse estímulo metabólico, essa desintoxicação. A gente busca o estímulo, a gente estimula o tempo inteiro o paciente a praticar essa atividade física, sair daquele sedentarismo, né? E existe hoje também vários profissionais, terapeutas, profissionais de coaching, trabalhando também o lado psicológico e emocional desse paciente. Então, é um trabalho em equipe e que tem, assim, surtido grandes resultados no Brasil inteiro e fora do Brasil. Como que você chegou a esse 5S? O objetivo foi me tratar. Você começou por você? Sim, o objetivo era me tratar, né? Eu nunca fui obesa, minha infância não, mas depois dos 25 anos, por algumas descompensações emocionais e metabólicas, eu comecei a comer muito. E aí eu tive a primeira filha, engordei demais, depois a segunda filha, e eu estava então pequenininha, do jeito que eu sou, com 92 quilos. E eu trabalho com saúde, com beleza, com estética, é uma coisa que eu sofria muito por me cobrar, né? Falar, olha, você pode emagrecer como terapeuta ortomolecular, elaborando inúmeras fórmulas, ajudando uma população inteira e esquecendo de mim. E foi então que eu terminei uma pós-graduação em obesidade e emagrecimento, peguei essas informações, esses estudos recentes sobre o hipotálamo. E então é como se eu tivesse já um grande quebra-cabeça ao longo da minha profissão, são 14 anos, e faltasse algumas peças. E essas peças vieram da pós, né? Então eu fui juntando o melhor tipo de alimentação, que é uma coisa prática, saudável, natural, fugindo dessa era industrializada que nós somos bombardeados. O tratamento estético, o que eu poderia fazer dentro de uma clínica de estética que, de forma efetiva, pudesse acelerar meu metabolismo, pudesse me ajudar nessa desintoxicação. Você já está contando pra gente quais são os segredos, Sim. é isso? Tá, então tá bom. Já Então estou vamos lá. acabando revelando. Você já contou 2 pra gente aqui, então. Desenvolvi uma fórmula, um produto 100% natural, à base de vitaminas, sais minerais. Ou seja, eu fiz um estudo, quais os minerais que estão em falta no metabolismo de um obeso? Né? Quais são os primordiais e que eles precisam estar em equilíbrio para que meus hormônios sejam equilibrados, o meu humor, a minha saciedade. Então, eu desenvolvi esse produto, que é o terceiro segredo, né? Então, a gente tem a parte estética, tem um produto que é tomado diariamente, nós temos a parte da desintoxicação, a alimentação, né? E o desinflamar o hipotálamo. Que isso é feito hoje, segundo as pesquisas, através de uma boa quantidade e qualidade de ômega 3 e 9. Então, a gente faz isso desde a alimentação, quanto a suplementação de ômega também. Vocês comparam antes e depois do hipotálamo, de imagens, com imagens? Ah, sim. Lá no início do estudo a gente fez, né? Até para poder lançar, trazer esse conceito para o Brasil.
Mas hoje, assim, os resultados são através de exames clínicos, laboratoriais, exames de sangue, a normalização das taxas, a bioimpedância que a gente usa bastante, testando e atestando, né, que o paciente ele tem perdido de massa gorda, ele tem perdido a gordura subcutânea e a visceral, e preservando a massa muscular. Qual que é o processo? Quanto tempo, né? O paciente se submete ao 5S, por Sim. exemplo. Qual que é a resposta? Quanto tempo ele vai ter o resultado? Então, o paciente, todos eles têm que passar obrigatoriamente por 3 fases, que justamente essas fases são importantes para dar o tempo citado pela literatura da gente conseguir o processo de desinflamar. Então, a primeira fase é a fase de perda. E essa fase de perda, ela varia muito de paciente para paciente. Né? Eu tenho pacientes que precisam perder 40, 50 quilos. Porque aí depende do metabolismo da pessoa. Seria isso? Não. Não? Parcialmente sim, mas depende mais da disciplina da pessoa, do grau de comprometimento. Se ele fizer certinho, sem fugir nada, um obeso hoje, o IMC acima de 30, perde de 10 a 15 quilos em 30 dias. De 10 a 15. É uma 30 quantidade. dias, mas uma pessoa que está muito acima do obeso, peso. IMC 30. Um paciente sobrepeso perde de 6 a 8. E uma paciente magrinha, falsa magra, mas que está com percentual de gordura alto, perde de 4 a 6 em 30 dias. Porque quanto menos eu tenho para perder, mais difícil é. Né? Aí ele perdeu, ele vira automaticamente 30 dias de uma fase de manutenção, onde a gente acompanha todo esse paciente e o objetivo é não engordar, não pode ganhar mais que 1 quilo. Mas, na verdade, todos que fazem de forma comprometida chegam ainda a perder 3 a 4 quilos na fase de manutenção. E, por fim, a última fase de acompanhamento chamada reeducação, que é a fase que essa pessoa volta à sociedade. Está liberado tudo. Agora volta o seu arroz, seu feijão, sua vida social, volta tudo Mas mais tudo com isso, novos hábitos. nesse processo, o hipotálamo já está sendo trabalhado Sim. para esse processo de desinflamação, seria isso? Desde o início. Tá. E não corre o risco de voltar depois? Então, na estratégia do 5S, a gente tem algumas estratégias muito inteligentes e, inclusive, comprovadas recentemente por artigos. Nós temos uma estratégia que é o autocuidado. Então, saiu recentemente uma pesquisa que pacientes que têm o hábito de se pesar todos os dias, é uma das premissas aí do método, a taxa de você engordar novamente depois é em torno de 5% a 8%. Esses são os diferenciais do 5S, porque além de eu ter uma mente tratada, um metabolismo, adquirir novos hábitos, a gente resgata com esse processo de desinflamar o paladar e o olfato do obeso, que são lesados e são comprometidos, ele deseja o tempo inteiro glicose. Muitos falam assim, eu já não como frutas e verduras há muitos anos, né? Mas não é por capricho, né? Por uma lesão. A estratégia do se pesar todos os dias, desse autocuidado foi comprovado e a gente, assim, tem baixa incidência de retorno. É somente se a pessoa falar assim, não, eu quero voltar a ser obeso, desisto de tudo isso e vou comer, porque não é a cura. Isso não é a cura da obesidade, mas é hoje uma das ferramentas naturais, uma das estratégias rápidas, saudáveis e de forma muito motivadora. Porque se o paciente ficar 30 dias em restrição e ele subir na balança, perder 2, 3 quilos, muitos desistem por conta disso. É desmotivante, é muito sacrifício, muitos sintomas para pouca perda. Então, a gente vê que em uma semana o paciente às vezes perde 3, 4 quilos na primeira, ele quer continuar. Aí, com certeza quer continuar, sem dúvida a alguma. roupa já Que é uma outra. resposta muito imediata, né? Sim. Sem dúvida alguma. Isso. Edivana, seus contatos, então, como o pessoal pode encontrar você, buscar mais informações contigo, por favor? Sim, podem me achar no Facebook, é Edivana Poltronieri, no Instagram, doutora Edivana Poltronieri, e meu contato pessoal, que é o DDD 27 99780 7233.
Perfeito. Muito obrigada, viu? Agradecemos, Obrigada. obrigado pelos esclarecimentos, gente. Ó, nós vamos fazer intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as mudanças no novo Código de Processo Civil, né? Dr. Helder Moroni, advogado, vai estar com a gente aqui para explicar todas as dúvidas e o que facilita justamente para nós, consumidores do lado de cá. Será que essa morosidade que a gente tanto reclama vai realmente acabar? Respostas, então, no próximo bloco. A gente espera. A gente já volta.